Não leve as coisas para o lado pessoal. Na maioria das vezes, as reações das pessoas sobre você não tem nada a ver com você, tem a ver com elas. Não limite a si mesmo. Sua mente, seu corpo podem fazer muito mais do que você pensa. Lei número 4, a lei da cobiça. Você já observou crianças pequenas brincando juntas? Você notará um comportamento interessante nelas. Quando uma delas pega um brinquedo para brincar, as outras crianças de repente também parecem querer aquele brinquedo. E se você disser a elas que podem brincar com qualquer brinquedo, exceto aquele brinquedo, adivinhe qual é o brinquedo que elas irão fazer birra para querer brincar. Desde cedo as pessoas desejam ter o que não têm ou não podem ter. E o comportamento se repete na vida adulta. Se conseguimos o que queremos, rapidamente perdemos o interesse. E encontramos um novo objeto para cobiçar. Nada mata mais a nossa imaginação do que previsibilidade e familiaridade. Às vezes, simplesmente passamos de um objeto para o outro, ficando logo entediados com tudo que já temos, incluindo nossos relacionamentos. Os humanos não conseguem parar de cobiçar, mas podemos aprender a usar isso ao nosso favor. E aqui estão 3 maneiras de você fazer isso. Dica número 1. Descubra o que você quer. Descubra o que é positivo e o que é contraproducente em suas tendências de cobiça. Não se deixe enganar facilmente e cobiçar algo só porque todo mundo quer. Pense em todos os pontos negativos também. Muitas pessoas desejam a fama, mas será que elas estão preparadas para lidar com a falta de privacidade e liberdade que a fama traz? Dica número 2. Encontre prazer na sua realidade. Concentre-se no lado positivo e seja grato pelo que você tem hoje. Estar em um relacionamento mais profundo com a sua realidade lhe dará foco e poder para você mudar apenas o que você realmente precisa ser mudado em você ou na sua realidade. Dica número 3. Torne-se um objeto de desejo. Honestidade e autenticidade são características positivas, mas quando exageradas, você pode se tornar uma pessoa chata e previsível. E os outros logo deixarão de prestar atenção em você. Ao invés de você se concentrar nas coisas que você cobiça, concentre-se nas fantasias e realizações que outras pessoas desejam e não foi realizado ainda. Torne-se o que elas desejam e o resto virá. Olhe para si mesmo com a perspectiva deles, como as pessoas veem o seu trabalho. Quando souber, molde as suas percepções e transmita a imagem exata da qual você deseja. Você pode querer associar sua imagem a algo proibido, secreto ou difícil de obter, e isso aumentará a curiosidade das outras pessoas e tornará você mais atraente. Não esteja sempre disponível e crie a impressão que todos querem o seu trabalho. E assim como as crianças brincam com um brinquedo, as pessoas vão querer o que você faz, se acreditarem que outras pessoas também querem. Lei número 5, a lei da repressão. Você já sentiu vontade de fazer algo tão horrível, mas tão horrível, que ficou chocado só desse pensamento ter passado pela sua cabeça? Se você me disser que ações ruins nunca passam pela sua cabeça, então eu vou lhe dizer que você está reprimindo a sua sombra. A sombra é o lado que escondemos de nós mesmos, porque não queremos admitir que temos. Porque suas sombras contêm as suas piores inseguranças, seus segredos e desejos mais terríveis, suas tendências agressivas, egoístas. E às vezes, quando você se sente muito estressado, vulnerável ou ansioso, pequenas partes desse seu lado vazam. E é quando mostramos comportamentos contraditórios ou acidentais e explosões emocionais. Por exemplo, a maioria de nós tentam esconder as nossas sombras, mas isso não é a coisa certa a se fazer. Quanto mais negamos a sombra, mais forte ela se torna. E isso também acontece culturalmente. Quanto mais proibida for uma cultura, mais as pessoas se sentirão atraídas pelo aspecto da sombra. E essa é a razão pelas quais histórias de assassinos em série, vilões cruéis, violência extrema são tão populares. E além disso, pessoas que parecem perfeitas são vistas como falsas e não autênticas. Isso porque estão reprimindo parte do que são. Somos mais atraídos por pessoas que abraçam a sua imperfeição, abraçam suas sombras, porque todos nós podemos nos identificar com a imperfeição. E veja como você pode usar isso ao seu favor. Veja a sua sombra. Preste atenção na parte que você mostra ao mundo. Você está sempre alegre e animado, sempre paciente e calmo? Você pode estar reprimindo justamente o seu lado oposto. Além disso, se você tem sido sensível ou agressivo demais, examine o que tem desencadeado essas emoções, essas reações, para que você possa se conhecer melhor profundamente. Acolha a sua sombra. Depois que você descobrir quais são as partes de você que estão escondidas, não as ignore. Entenda-as. Entenda. Admita as suas falhas. Admita as suas sombras. Todos nós temos. Explore elas. Brinque com seus pensamentos e sentimentos anteriormente ocultos. E canalize essa energia para o seu trabalho e hobby. Especialmente trabalhos criativos. Exponha a sua sombra. Permita ser mais criativo, mais assertivo, mais indiferente, estranho, egoísta. Você vai notar que muitas pessoas de sucesso são excêntricas. Não são convencionais.
não são pessoas normais. E é por isso que elas possuem mais chances de serem mais bem-sucedidas. Elas abraçam suas sombras. Lei número 6, a lei do narcisismo. Carlos considerava Mabel sua melhor amiga. Eles estavam sempre juntos, fazendo todas as coisas interessantes que Mabel adorava fazer. Mas um dia, Carlos ficou com medo de perder Mabel. Ele tinha recebido uma má notícia sobre a morte de um membro da família. E, para animá-lo, a Mabel comprou ingressos de cinema para eles. Mas Carlos estava muito triste e não queria ir. Ele disse que preferia ficar em casa. E aí Mabel não respondeu mais as suas mensagens uma semana depois disso. E aí Carlos já estava ficando muito preocupado quando Mabel finalmente respondeu, dizendo que não tinha dinheiro para pagar a conta de energia, porque havia gastado muito naqueles ingressos para o cinema. E aí, mesmo assim, ele tinha se recusado a ir com ela. E aí Carlos se sentiu péssimo, pediu desculpas e se ofereceu para pagar a luz dela. Mabel é o que chamamos de narcisista profundo. Ela estava acostumada a obter o poder sobre Carlos e obter a atenção dele. E aí, quando ele deu um passo independente, ao invés de fazer o que ela queria, Mabel encontrou a maneira de puni-lo por isso, o tratamento do silêncio. Ela ignorou a maneira como ele se sentia e considerou a sua recusa de ir para o cinema como um ataque pessoal. E ela estava tão magoada, mas tão magoada, que fez questão de que ele se sentisse culpado por isso e compensasse de alguma forma. Pessoas como Mabel sentem que estão em grande perigo se não estiverem recebendo atenção de fora o tempo todo. Eles não têm limites até onde podem ir para obter essa atenção. Eles são tão manipuladores que é difícil você perceber o que estão fazendo, assim como o Carlos não percebia. Mas eu e você não somos tão diferentes de Mabel. Todos nós somos narcisistas em algum nível. Na maioria das vezes nos concentramos em nossos objetivos, nossos sentimentos e queremos ser apreciados. A diferença é que a maioria de nós conseguimos fazer algo que Mabel não consegue. Podemos dar atenção e amor a nós próprios. Portanto, não precisamos de validação externa o tempo todo como ela. O oposto do narcisismo é a empatia. É quando nós esquecemos de nós mesmos e voltamos as nossas atenções para os outros. Quanto mais empáticos formos, mais saudáveis seremos. Pessoas empáticas se recuperam rapidamente quando se sentem magoadas, não levam as coisas para o lado pessoal e conseguem rir de si mesmos. Eles também compreendem melhor as outras pessoas, constroem relacionamentos mais saudáveis. Lei número 7, a lei da irracionalidade. Kátia e Jennifer trabalham juntas. Elas não são melhores amigas, mas se dão bem o suficiente. Bem, isso é, se davam bem até a semana passada, quando Jennifer gritou com a Kátia, porque ela cometeu um erro no seu relatório. Ela falou: eu sempre tenho que corrigir os seus erros. Porque você não pode fazer algo certo pelo menos uma vez. E aí Kátia ficou magoada e acha que Jennifer exagerou, porque era um erro tão pequeno no relatório para ter toda aquela explosão em cima dela. E Jennifer, por outro lado, sabe que foi dura demais com a Kátia, mas ela já estava de saco cheio. E além disso, ela não quer admitir que a raiva que ela sentiu está muito mais associada a estar muito mais emotiva por conta do seu divórcio do que as falhas nos relatórios da Kátia. E eu tenho certeza que você já passou por uma situação semelhante a essa antes. Alguém reagiu de forma exagerada e você sofreu as consequências. Ou talvez tenha sido você que exagerou nas reações. Isso acontece porque nós não conseguimos pensar racionalmente o tempo todo. Às vezes, somos dominados pelas emoções e acabamos tomando decisões ruins. Mas as emoções não são coisas ruins. Pelo contrário, são necessárias. O problema é que nossas emoções são guiadas por um princípio muito simples. Estamos sempre tentando evitar a dor e encontrar prazer. Procurar prazer e evitar a dor. Isso significa que, mesmo que soubemos qual é a coisa certa a ser feita, fazer nem sempre é fácil, principalmente se for algo desconfortável. E aí nós inventamos pretextos, e é por isso que a maioria das pessoas não irá admitir que ela está errada ou mudar de ideia, porque isso gera um desconforto, isso dói. E lembra, estamos buscando evitar a dor e conseguir prazer. Está errado deixa as coisas muito desconfortáveis. Você não quer isso. Sua mente não quer isso. Só que as consequências de você ser irracional são terríveis. E eu vou te dar algumas dicas para você se tornar uma pessoa mais racional. Aceite que você é uma pessoa irracional. Pessoas que pensam que são racionais acham que estão certas o tempo todo, quando na verdade não estão. Número 2. Examine as suas emoções. Quando você analisa o seu comportamento, você constrói lentamente o seu conhecimento sobre si mesmo. E esse conhecimento ajudará o seu lado racional a assumir o controle quando você enfrentar situações semelhantes novamente. Ou seja, se conheça quais são os gatilhos que geram o seu lado irracional que você nem percebe.
Lembre-se que 85% da sua mente é irracional. Os outros 15% é que é racional. Número 3, aumente o tempo de reação às situações. Já aconteceu de você entrar numa discussão e aí você não saber o que dizer, mas aí de repente você pensa na resposta perfeita. Quando você fica calmo, sair da situação e dar um tempo a si mesmo para você se acalmar, pode te ajudar a voltar ao seu lado racional. Lembre-se que quem somos de verdade aparece quando estamos sob pressão. Situações estressantes são as melhores oportunidades para observar quem as outras pessoas realmente são. Número 4, aceite a dor. Devemos aumentar a nossa tolerância à dor. Não tem problema nenhum em estar errado. Se sentir magoado, se sentir culpado, acolha os seus sentimentos, tanto os agradáveis quanto os desagradáveis, e eles terão menos poder sobre você. Lei número 8. A lei da miopia. E essa lei impede que você tenha sucesso em suas dietas, no desenvolvimento de bons hábitos e na eliminação de hábitos ruins. Se pudéssemos focar sempre no longo prazo, seria fácil para nós parar de comer açúcar. Por exemplo, se a gente lembrar que isso é ruim para a nossa saúde no longo prazo. Só que não é fácil você pensar nisso quando você tem um pedaço de bolo de chocolate gostoso ali na sua frente. As pessoas geralmente reagem às circunstâncias atuais e esquecem que a maioria das coisas é temporária, mas que elas têm consequências futuras. É como se você estivesse perto da base de uma montanha e não pudesse ver bem porque você está cercado de uma floresta bem densa. Mas à medida que você escala a montanha, suas perspectivas vão se expandindo. E quando você estiver no topo, verá melhor do que qualquer outra pessoa. Então, como é que você pode escalar a montanha e ver o quadro geral? Vou te dar algumas dicas. No século XIX, em Delhi, na Índia, as autoridades decidiram que existiam muitas cobras venenosas lá na cidade de Delhi. E disseram que ofereceriam uma recompensa para todos que trouxerem uma cobra venenosa morta. Então, algumas pessoas começaram a criar cobras em casa para que pudessem matá-las e receberem a recompensa. As autoridades logo perceberam seu erro e retiraram a recompensa. E agora as pessoas não tinham ideia do que fazer com as cobras que tinham criado em casa. Então elas assaltaram na rua. Resultado, havia mais cobras em Delhi do que havia antes das autoridades oferecerem a recompensa. Às vezes, nossas ações trazem consequências indesejadas. Lembre-se, você pode fazer suas escolhas, mas não pode escolher as consequências. E para evitar esse problema, tente prever todas as consequências de uma determinada ação, mesmo que elas pareçam óbvias. E pergunte-se, como é que você pode lidar com cada uma delas? Dica número 2, às vezes você já investiu tanta energia em um conflito que você se recusa a desistir dele, mesmo sabendo que você deveria fazer isso. Então, dê um passo para trás e pergunte-se a si mesmo, quais são as minhas verdadeiras prioridades? Se eu vencer essa briga, isso me ajudará a alcançar os meus objetivos? Algumas batalhas simplesmente não valem a pena. E nós continuamos insistindo apenas por teimosia. Dica número 3, quando você faz uma compra online, tenho certeza que você deseja receber sua encomenda o mais rápido possível, certo? Com o passar do tempo, ficamos cada vez mais impacientes. Então nós precisamos trabalhar nossa impaciência e estabelecer metas de longo prazo, se quisermos ter sucesso. Dica número 4, hoje em dia, a informação está em todos os lugares e com tantos detalhes acessíveis, é difícil conseguir ver o quadro geral. Você precisa treinar sua mente para filtrar e poder ver as coisas essenciais com base nas suas prioridades e objetivos. A lei da autossabotagem. Vamos supor que tem duas pessoas viajando para Paris. Vou chamar uma de Marcos e de Lídia. Marcos acha que Paris não parece tão atraente. O idioma é difícil, então ele não fala com muita gente. Ele odeia passar vergonha. E as belas fotos que ele viu na internet antes de chegar em Paris não correspondem com a realidade, porque os pontos turísticos estão sempre lotados. E para ele não achou tão bonito assim. E ele se sentia solitário, desconfortável em Paris. E quando voltou para casa, disse às pessoas que Paris não valia a pena. Lídia, por outro lado, está encantada. Mesmo que o seu francês não seja ótimo, ela quer conhecer novas pessoas. Às vezes as pessoas zombam do sotaque dela e dos erros que ela comete tentando falar francês. Mas ela ri de si mesma e continua tentando. E ela acaba fazendo amigos que lhe falam quais são os melhores dias para ela visitar os pontos turísticos que tem menos pessoas, quais os melhores locais para comer, quais as melhores vistas, os pontos turísticos, onde ela pode tirar as melhores fotos. E aí, ela tem planos para visitar novamente em breve Paris. E como você pode ver, mesmo que duas pessoas compartilhem a mesma experiência, uma diferença de atitude e de perspectiva pode mudar a forma que isso afeta cada uma delas. Algumas pessoas já têm atitude negativa logo na estreia. Eles são muito cuidadosos, têm medo de perder o controle e esperam que o pior aconteça. E foi assim com o Marcos.
quando chegou em Paris. Outras pessoas, como a Lídia, estão sempre abertas a novas ideias e costumam ter experiências positivas. E aqui estão algumas atitudes expansivas que você pode tomar. Número 1. Substitua a convicção pela curiosidade e veja a si mesmo como explorador, destemido, com a mente aberta. Número 2. Não tente evitar as frustrações e obstáculos a qualquer custo. Você não pode evitar as adversidades, mas pode controlar suas respostas a elas. Veja os acontecimentos negativos como uma oportunidade de aprender e se tornar uma pessoa mais forte. Não leve as coisas para o lado pessoal. Na maioria das vezes, as reações das pessoas sobre você não tem nada a ver com você, tem a ver com elas. Não limite a si mesmo. Sua mente, seu corpo podem fazer muito mais do que você pensa. Sentimentos negativos, como exaustão e ansiedade, nos tornam mais fracos. Nossa saúde melhora quando somos positivos.